Oi pessoal, aqui é a Andresa Molina e eu vim para falar um pouquinho com vocês hoje da apometria. Eu quero deixar claro que eu vou falar de uma maneira muito simples, tá? Para as pessoas que nunca tiveram contato com a apometria ou que tiveram muito pouco contato e que não tem muito conhecimento disso, tá? Eu não vou me aprofundar demais tecnicamente, é só para dar uma pequena explicação do que é o trabalho de apometria, tá? A apometria, ela é em tese um trabalho de desobsessão espiritual, tá? Então é a retirada de uma energia que está absorvendo da sua vitalidade, absorvendo do seu magnetismo, tá? E aí você vai ficando fraco, cansado, nervoso, irritado, enfim, cada um vai ter um sintoma, porque cada um tem um processo individual, né? Então pessoas mais cansadas, outras mais irritadas, enfim, cada processo, cada caso é um caso. Tá? E a apometria trata todos os casos, retirando uma energia que está absorvendo essa vitalidade. O que acontece quando a gente está num processo obsessivo, né? Existe você com a sua energia, que é uma energia para você, tá? Para manter o seu corpo físico e a sua sanidade em ordem. Tem uma quantidade de energia que serve para você e que dá tranquilamente. Só que dependendo do que vai acontecendo no decorrer da nossa vida, nós vamos entrando em processos de tristeza, de aborrecimento, vários processos que esses a gente não precisa falar, porque todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Quando a gente fica nesse processo de aborrecimento, tristeza, enfim, e não consegue elaborar muito bem isso, o nosso sistema interno não consegue elaborar essa questão, a gente tende a baixar o nosso padrão vibratório. Quando nós baixamos o nosso padrão vibratório, a gente abre brecha para uma energia externa absorver da nossa vitalidade. Então, o que a apometria faz? Retira essa energia externa, tá? Devolve a sua vitalidade para você. Tem alguém roubando a sua energia, tá? Então, o que a gente faz? A gente retira essa energia intrusa, tá? E encaminha para tratamento nos hospitais astrais, certo? Eles são tratados também, porque eles precisam tanto quanto nós. Ok, quando nós retiramos essa energia intrusa, você fica com a sua energia, que serve para você. Então, tecnicamente, o trabalho de apometria é retirar, né, esse obsessor que está te sugando. Pois bem, esse é o primeiro momento da apometria, tá? Retirar essa energia que é do outro. Um segundo momento da apometria, que é um dos mais importantes. Existem partes de nós mesmos, né, que estão nos obsediando, ou estão, como é chamado lá fora, a tal da autossabotagem, né? Toda vez eu faço sempre a mesma coisa, erro sempre no mesmo lugar e eu me saboto. Por quê? Porque existe uma parte que é você mesmo que está se auto-obsediando. Como é que é isso? Imagina que numa outra vida você sofreu um trauma. E este trauma você não conseguiu elaborar na outra vida, né? Isso vira um peso, vira uma dor muito grande, um bloco de energia de dor. Quando você vem nessa encarnação agora, sempre que você se depara com situações parecidas, pelo menos energeticamente, com aquele trauma, você tende aquele trauma, né, o que nós chamamos de nível, ele tende a aparecer e falar assim, não faz isso de novo, você vai se enfiar nisso de novo, vai ser ruim, não faça. E aí o que acontece? Você faz o processo de sabotagem. Você, por algum motivo, as coisas começam a dar errado, enfim, e aí você não consegue aquilo que você queria. Essa auto-obsessão, ele tem a função, ou é o que ele gostaria de fazer, de te preservar, tá? Então eu vou dar um exemplo mais claro. Vamos imaginar que na época da Inquisição você trabalhava com a questão da mediunidade, a sua sensibilidade, tá? E aí você foi, na época da Inquisição, perseguida, morta, presa, enfim, algum processo de dor que aconteceu. Aí nesta encarnação você vem, tá? E aí alguém vai falar para você, você precisa aprender sobre espiritualidade, você precisa trabalhar com energia de cura, você precisa desenvolver a sua mediunidade. Só que tem uma coisa em você que diz, ai não, eu tenho medo, ai não, eu não devo, ai não, enfim, você não consegue dar continuidade para aquilo que você lá no fundo sabe que é verdade.
até tem vontade, mas parece que tem um medo que não deixa. O que é esse medo? É esse pedacinho de você lá de trás que sofreu, que está falando assim, você vai se enfiar aí de novo, você já não viu o quanto doeu? Não faça isso, não faça isso. Só que a realidade de hoje é completamente diferente da realidade de antes, tá? Só que a dor ainda dói. Então, qual é a segunda fase da apometria? É justamente retirar, cuidar desse pedacinho que é você e que está sofrendo por conta daquilo que aconteceu. Então, a apometria, ela tem essas duas vertentes: retirar a energia do terceiro, tá? Limpar a área e aí começar a fazer o seu tratamento com você mesmo, para que você não venha se colocar em situações de autossabotagem novamente. Então, por isso, depois de tratamentos apométricos, a coisa vai andando, a coisa deslancha, a sua vida para de ficar empacada. Como eu sempre falo, ela para de ser puxada o freio de mão, porque parece que fica tudo puxado e a coisa não anda. Aí você vai olhando a vida de alguns à sua volta e fala, nossa, tudo que ele faz dá certo e a minha não dá. Por quê? Por causa disso, por causa desse processo auto-obsessivo. E é isso que a apometria trata. Tá? Então, não tem nada do outro mundo. Qual é o trabalho da apometria? Nós não tem nenhum cunho religioso, tá? Aqui no Espaço Humanidade nós trabalhamos como uma técnica de auxílio, tá? Independente da sua religião. A religião ela é importante para muitas pessoas e é mesmo, tá? A gente tem que seguir o nosso coração. A técnica de apometria é um trabalho de ajuda, tanto ao encarnado quanto ao desencarnado. Tá? Então, faz uma limpeza, a gente não tem nada de diferente, nós não colocamos roupas especiais, nós não fazemos nenhum tipo de ritual, é simplesmente um trabalho de desdobramento dos corpos, tá? Em que a gente consegue tratar lá naquela dorzinha, a gente consegue viajar entre o tempo, porque o tempo é uma coisa daqui da terceira dimensão, tá? Fora daqui não existe tempo e espaço, dor é dor e dor dói, não importa em qual tempo, certo? Então a gente consegue trabalhar nessa dor, tá? Com técnicas razoavelmente simples para quem já está treinado e que são de um auxílio tremendo para aquele que está passando por um processo de dor e de dificuldade. Então a apometria é isso. Aí você vai falar assim para mim, mas o que é esse processo de desdobramento? Eu vou explicar bem rapidinho. Quando você está fazendo alguma coisa, tá? Você está lá lendo um livro, aí você lê 2 páginas, de repente você olha e fala, nossa, não lembro de nada que eu li, tenho que voltar porque não lembro de nada. Onde está a sua mente se não está aqui lendo? Ela está em algum lugar, certo? Ela está pensando em alguma coisa, em alguma preocupação, ela está num outro lugar. Isso é um processo de desdobramento, certo? Você foi mesmo estando aqui, ok? Então, isso é uma coisa muito natural. Então, tanto a mente quanto o sentimento também se desloca. Você está aqui fazendo seu trabalho, de repente acontece alguma coisa, você pensa no seu filho, te dá uma sensação. Você foi para lá, o seu emocional está lá junto dele ou de qualquer outra pessoa. Então, esses são os trabalhos de desdobramento. De uma maneira simples, claro, gente. É só uma introdução para que vocês consigam entender como é que a gente trabalha. Então o desdobramento é uma coisa da natureza do ser humano. Quando a gente dorme, a gente está em estado de desdobramento. Então o trabalho é feito nesse estado. Essa é uma das leis da apometria. São 13 leis que a gente tem tentado explicar aí de alguma maneira, com explicações ou com posts, mas é basicamente isso. Então o trabalho de apometria é essencial para ajudar em todo o processo de mudança de comportamento e mudança do padrão emocional. Ok? Então é isso. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer alguma pergunta, faça, a gente vai esclarecer na medida do possível, tá bom? Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Obrigada!